Bem-vindos para mais um Desabafos de Corsinha, temporada 2. Este é o último vídeo. Aqui estamos nós, conseguimos gravar. Esperemos conseguir editar e sair tudo a tempo, direitinho. Espero não estar com muito barulho de fundo. O microfone é importante nesta parte. Eu às vezes reclamo do barulho e chego à conclusão que afinal não se ouvia nada, graças ao microfone. Mas hoje eu tenho o trânsito literalmente aqui a passar ao meu lado, por isso também se virem carros, já sabem, não é? A razão. Podiam era não, tipo, parar mesmo aqui, mas pronto. Outros 500, vamos ignorar este facto e vamos avançar. Avançar para aquilo que eu disse que ia falar. Não vos vou contextualizar ainda sobre estas minhas mudanças, não é? Na vida e afins. Temos que ir com calma e isto ainda é tudo muito recente e como eu não quero manifestar negativamente, vamos só deixar existir e pronto. E qualquer dia falo, se eu não tiver tema, qualquer dia falo sobre estas mudanças. Hoje vou falar sobre ser shopper, porque eu a semana passada dei uma breve introdução sobre isto. Disse-vos que já estive para falar, e é verdade, durante a minha pausa, não é? O meu celibato de desabafos de Corsinha durante um ano. Na verdade, eu gravei um vídeo sobre ser shopper, porque na altura eu era shopper. Hoje, atualmente, neste preciso momento, eu não sou shopper mais. Fui shopper durante um ano e meio, vá. Não chegou a tanto, mas que seja um ano e meio. Então, o que é isto de ser shopper? Basicamente, eu, quando estive a trabalhar nas AEX, quando começou o Desabafos de Corsinha, eu estava, não é, para todos os efeitos, em trabalho a part-time. Estando em trabalho a part-time, pagar as contas ao final do mês, não é necessário, e então apareceu uma oportunidade, partilharam comigo e pronto, eu comecei a estudar sobre o assunto do facto de ser shopper pelo Pingo Doce. Ou seja, eu tinha um contrato com o Pingo Doce e eu ia fazer as compras que eram solicitadas pelo Mercadão. Ou seja, as pessoas que faziam compras online do Pingo Doce são estes shoppers, como eu fui, que são contratados e que vão fazer as compras ao Pingo Doce e entregar à casa das pessoas. Contrariamente, por exemplo, a um Continente, que no caso vê-se que são os funcionários do Continente ou há funcionários específicos para o desempenho dessas funções. No caso do Pingo Doce, também não sendo ele um hipermercado, mas apenas um supermercado, existem os contratados a shoppers, que têm uma formação, obviamente, que vão fazer esse tipo de serviço. Então, como eu estava em trabalho de part-time, tinha assim alguns buracos, e isto ser shopper tem esta flexibilidade, eu achei, olha, porque não? Eu gosto de fazer compras, eu sou metódica, eu sou organizada e conheço bem, preciso de 2 ou 3 idas a um supermercado para conseguir saber exatamente onde estão as coisas, até porque não é, eu também faço compras para casa e, portanto, eu sabia mais ou menos onde é que as coisas estavam. E com isto de ter casa, não é? Porque tudo isto começou a surgir na mesma altura em que eu comecei a ter casa. Eu disse, olha, por que não juntar o útil ao agradável e pronto, e ganhar mais um pouco. É engraçado que a minha formação, ou seja, tal como eu estava a dizer ao bocado, tu não chegas lá e dizes, olha, vou ser shopper e pronto, e és. Não. Tu chegas lá, tu inscreves-te, há períodos específicos em que para te poderes inscrever, porque tu, se eles tiverem shoppers a mais, eles não vão precisar de inscrições.
E então, só quando é necessário alguém para, ou começa a haver baixas nesse tipo de serviço, ou então começa a haver mais clientes, é que são solicitados novos shoppers. Pronto, e então consegui essa oportunidade, andei a ver, e consegui essa oportunidade e marquei a minha formação, marquei a espécie de entrevista, em que eu efetivamente ia lá, via como é que funcionava, quais eram as regras, e decidia, ok, isto é para mim, ou ok, isto não é para mim, e o próprio formador avaliava do, ok, esta pessoa tem perfil, esta pessoa não tem perfil. Acontece que, lá está, eu cheguei lá, fiz a formação, ouvi as regras, e quando chegou à parte prática de, ok, agora finjam que vão fazer uma encomenda, está aqui uma encomenda, vocês têm que fazer o processo dentro de loja, só não a vão entregar. E eu sei muito bem, desta é a parte. Mas, efetivamente, como já estou habituada, como faço isto, sempre fazia isto com os meus pais, faço isto para mim, foi-me fácil para mim perceber, não é? Porque o que é preciso para ser shopper? Ter um telemóvel com acesso à internet, descarregar uma aplicação específica para podermos fazer o scan dos códigos de barras dos produtos que são solicitados e pronto, há uma página, não é uma aplicação, é uma página mesmo em concreto do sistema, não é? Onde vamos ter conhecimento dessas mesmas encomendas e dos produtos que são pedidos para as encomendas e as moradas e essas informações. Ou seja, tudo algo muito simples, é literalmente a encomenda chega, tu tratas da encomenda, vais entregar a encomenda à casa e pronto, está resolvido. Tudo isto em recibos verdes. Ou seja, para todos os efeitos, nós estávamos a trabalhar por conta própria, mas sem trabalhar. Estávamos a passar um recibo ao Mercadão com base no número de encomendas que fazemos. Pronto, e correu bem. E, escusado será dizer que eu tinha, por acaso esta parte é engraçada, correu bem depois, porque eu tinha essa tal formação marcada para março. Lá está, para tentar fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Acontece que eu parti o pé. E uma dos principais pontos de ser shopper era poder conduzir, coisa que eu não podia com o pé partido. Logo, a minha formação ficou completamente inviabilizada, também não podia sequer andar dentro do Pingo Doce porque estava de muletas, portanto eu tive que depois remarcar a formação. Qual foi o problema? Na altura da remarcação da formação, eu já só fui fazer formação para o final de julho. Ou seja, eu era suposto estar a fazer estar com 2 trabalhos durante as AECs e acabei por ter um trabalho mais só no verão. Mas pronto, isto foi à parte. Voltando então para a formação em si, ou chegando à formação em si, correu tudo muito bem e eu achei que dava conta do recado e por isso conseguia fazê-lo. Qual foi a questão? Tu, para ser shopper, estás a trabalhar por conta própria, para todos os efeitos, e a passar recibos verdes. Tu, para ser shopper, estás a trabalhar num estabelecimento e por isso precisas de um seguro de acidentes de trabalho. Ou seja, o valor que tu recebes é em função da quantidade de encomendas que fazes. No entanto, esse valor tens que retirar todos os meses o valor do seguro que és obrigado a pagar. Já aí, se não estão a par do que é os seguros de acidentes de trabalho, posso-vos dizer que eu precisava de 4 encomendas no mês para pagar só o seguro. E foi o mais barato que eu encontrei. Fora isso, né,
por causa dos produtos dos congelados, dos produtos dos frescos, dos iogurtes, dos queijos, mesmo dos frescos, tipo legumes e coisas do género, eu tinha que ter uma mochila para poder transportar esse tipo de alimentos. Conclusão, também foi paga. Ou seja, logo assim, no primeiro mês, eu paguei quase 30 euros de seguro, eu paguei 30 euros de mochila, fora o tarifário que eu pago no telemóvel. Pronto, no caso, não sou eu que pago, faz parte do pacote das telecomunicações todas, mas fora o pacote do telemóvel, que tem que ter dados para poder aceder à internet, porque as aplicações só funcionam com a internet, as aplicações necessárias, e fora a gasolina, que é assim o ponto mais importante. Ou seja, no início era como aquela, ok, eu vou estar a fazer aqui alguma coisa que, primeiro, para me manter ocupada, porque, pronto, eu terminando o contrato nas AECs na altura, em julho, eu não estava a fazer nada e o meu marido estava a trabalhar, eu estava para todos os efeitos desempregada e era aquele sentimento de, ok, eu preciso de me manter ocupada, preciso de fazer alguma coisa. E no início até iam caindo algumas encomendas, nós todas as semanas tínhamos que dar a nossa disponibilidade, dizer, olha, eu segunda à sexta eu posso das 10 às 4. Ou então eu na segunda posso da 1 às 2, da 1 às 5, na terça posso das 10 às 2. Pronto. Ou seja, nós podíamos escolher dizer a nossa disponibilidade semanal, dizer a nossa disponibilidade diária, dizer a nossa disponibilidade mensal. O importante era efetivamente dizer quais eram as alturas em que podíamos estar disponíveis, em que tínhamos a certeza que estaríamos disponíveis, porque nessas alturas, mesmo que nós não estivéssemos atentos à aplicação, poderíamos ter uma encomenda que nos fosse alocada, ou seja, que o sistema informático em si ia conseguir direcionar essa encomenda para nós, porque nós tínhamos dito que estávamos disponíveis nessa hora. Pronto, e no início as coisas até foram rolando, e eu tinha sensivelmente 3 a 4 encomendas por dia, só o fazia durante a semana, porque pronto, era a altura de férias, então se o meu marido estava a trabalhar durante a semana, eu fazia enquanto ele estava a trabalhar, quando ele estava em casa não o fazia, que era uma forma de então me manter ocupada. Conseguia gerir mais ou menos o tempo para comer, o tempo para fazer essas encomendas e no início conseguia sacar uns 200 euritos, mais coisa, menos coisa, por mês. Ou seja, para alguém que estava a passar recibos, que não estava para todos os efeitos a descontar para mais lado nenhum. Estava a receber esse dinheiro limpo, nem era mau, era uma espécie de um pescate. E eu consegui ir equilibrando, como, pronto, depois, e se calhar também por isso, os desabafos de Corsinha não existiram. Depois eu estive a trabalhar a tempo inteiro e eu consegui manter esse serviço de shopper. Ou seja, eu como estava a dar aulas no segundo ciclo, eu tinha 2 tardes livres e tinha o fim de semana. Aí, o que é que eu fazia? Eu aproveitava as minhas 2 tardes livres e, por exemplo, o sábado de manhã, ou por causa da catequese também, mas aproveitava pelo menos 3 blocos de tempo para fazer as encomendas. Obviamente que eu tinha noção que, enquanto estava a trabalhar no outro sítio, eu nunca iria ter o mesmo retorno ou o mesmo sucesso de encomendas como tinha durante os meses de julho e agosto, em que eu conseguia fazer isso em full time. Mas pronto, lá fui fazendo, fui conseguindo equilibrar, mas depois com o casamento e tudo a acontecer, tornou-se complicado. Tornou-se complicado e eu também comecei a refletir sobre o assunto. Comecei a refletir sobre estes gastos,
sobre o seguro, que todos os meses me estava a sair, não é? Quase 30 euros de seguro. Comecei a refletir sobre os valores ganhos, sobre o que é que esses valores ganhos implicavam diretamente no que eu fazia e os gastos inerentes. Porque vamos lá pensar. Eu, para ser shopper, lá está, precisava do telemóvel, isso, pronto, ok, não é um gasto diferente, tinha que ter mais internet. Felizmente, o pacote que tenho dava-me internet e dá-me internet suficiente, mas o meu principal problema começou a ser a gasolina. Como vocês sabem, a gasolina disparou, o preço, ter um carro é dispendioso, e então isso começou a ser o meu principal problema. Porquê? Porque eu ganhava menos de 10 euros, não vou dizer o valor, dizendo, mas eu ganhava menos de 10 euros por encomenda. Encomendas essas que poderiam ter 10 produtos, ou podiam ter 100 produtos. Porquê é que eu enfatizo produtos? Porque quando nós comunicamos com a central, eles falam em linhas. O que é que são as linhas? As linhas são as linhas dos produtos. Mas vamos imaginar que eu tenho um pacote de arroz, um pacote de massa, um saco de cenouras, um embalde de iogurte. Isso é um. E eu tenho 10 linhas, 10 produtos. Mas eu podia ter 10 linhas e ter tipo 5 pacotes de arroz, 8 latas de cogumelos, 16 batatas, e isso aí já não são produtos. Ou seja, eu tinha 10 linhas de produtos, mas na realidade eu tinha cerca de 20 ou 30 produtos. E isso implica diretamente no peso e na quantidade e na destreza com que manuseias os produtos. E tu ganhavas o mesmo valor. Se fosse uma encomenda de 20 linhas, fosse uma encomenda de 80 linhas. Fosse uma encomenda de 20 linhas com 20 produtos, fosse uma encomenda de 20 linhas com 40 produtos. Ganhavas o mesmo. Fosse uma encomenda a 2 km do Pingo Doce, obrigatório, onde eu tinha que fazer as encomendas, ou a 10. E começou a ser esse o problema. O que é que eu estava a recuar? Whatever. Ou seja, eu era obrigada a fazer as encomendas sempre no mesmo Pingo Doce, porque era o Pingo Doce do concelho, ou do município, ou da zona, ou não sei, responsável, ou com parceria com o Mercadão, e eu tinha encomendas, por exemplo, de 10 produtos, em que eu saía do Pingo Doce e era já ali, fazia pouco mais de 2 km, ou tinha encomendas que eram, pronto, estamos a pensar isto em Matosinhos, não é? Ou tinha encomendas que eu tinha que literalmente atravessar a ponte, em horários, se calhar, com um trânsito imenso, e pura e simplesmente ir. E ganhava exatamente a mesma coisa. Quer fosse 1 km, quer fossem 10, pronto, 10 não era, mas tive para aí 8 km, cheguei a apanhar, porque ia para Lavra, ou seja, para os confins de Matosinhos, quer fosse 10 produtos, quer fossem 100. E o que é que acontecia? É que, por exemplo, eu tive situações em que, lá está, a encomenda são 30 produtos. 30 produtos, pronto, é relativamente acessível, se forem produtos pequenos, não sei o quê. Qual era o problema? 30 produtos, portanto, 2 grades de cervejas, 6 garrafões de 6 litros de água, ou seja, produtos pequenos, não é? Conclusão, esse tipo de produtos eram mais pesados, implicavam mais força e implicavam mais gastos. Implicavam, por exemplo, eu tive situações em que eu tinha que literalmente deixar o carro em cima do passeio e andar com 5 garrafões, mais os outros produtos todos, a subir apartamentos sem elevador. Ou seja,
todos estes fatores, apartamentos sem elevador, produtos extremamente pesados e eu tinha apenas uma mochila, por acaso eu comecei a usar os meus sacos pessoais para levar outros produtos, todos estes fatores começaram a pesar e eu comecei, ok, será que isto verdadeiramente compensa? A gasolina está quase a 2 euros o litro. E eu tenho que estar a ir de Matosinhos para Lavra regularmente. O valor que eu ganho já foi todo. Para não falar depois nas minhas dores das costas, por causa da mochila, por causa do peso, para não falar de tipo das pessoas pura e simplesmente verem-me atrapalhada ali com as cenas e era do tipo, pronto, ok, tu estás a fazer um serviço, trabalha para aí. Também tinha o lado bom, tive muita gente a dar-me gorjeta, a dar-me, olha, nem que seja para o café, dava-me 50 cêntimos, 1 euro, 2 euros, o que era muito bom, porque às vezes estava-me a dar, eu tive uma senhora que me deu quase tanto quanto eu recebi pela encomenda dela, e a encomenda dela foram tipo 10 garrafas de vinho, vinhos diferentes e não sei o quê, e mais umas 3 ou 4 cenas, ou seja, a encomenda dela não me custou nada a fazer, e ela ainda me deu 5 euros de gorjeta, disse, olha, não tenho moedas, isto é o que eu tenho, mas pronto, deixa lá, é para ajudar. Deu-me quase tanto quanto eu recebi, por a encomenda dela, em contrapartida também foi na Expo Nord, ou seja, também tive que andar. Mas ser shopper, neste caso, em concreto, começou a deixar de compensar. E tem muito a ver com situações que nós já falámos, da questão do trabalhar com o público. É muito complicado tu estares a fazer um serviço, sim, estás a fazer um serviço, não deixas de estar a trabalhar para o outro, mas tu estás a receber tão mal que, e foi isto que aconteceu, eu acabei por deixar, porque eu, como eu expliquei, fiquei desempregada. Ao ficar desempregada, comecei a ter que pagar, a descontar do valor que eu recebia. Pronto, eu posso vos dizer, com números concretos, o último recibo que eu passei de 80 euros. Paguei 25 de seguro. Ou seja, 80 menos 25, não, 25, 98, por isso 26. Mas que sejam os 25. 25 euros de seguro, ou seja, 80 menos 25, já só temos 55, certo? Paguei 20 euros à Segurança Social porque passei esse recibo. Ou seja, desses 55, ficaram 35. 35 euros. Posso-vos garantir que eu paguei mais em gasolina nesse mês. Claro que fiz outras coisas, ando com o carro não só para isso, mas não compensa. Não estou a criticar. Atenção, não estou a criticar o serviço em si, porque tem coisas boas e tem coisas mais. Mas, durante um período, ele funcionou. Se calhar, se eu fizesse mais encomendas, dedicasse mais tempo a isso, funcionava. O que é que começou a acontecer? As encomendas começaram a ser poucas. O horário que eu tinha disponível não coincidia com os horários, se calhar, principais onde as encomendas eram solicitadas. E todas as encomendas que começaram a cair eram as mais longe e eu comecei a recusar. Comecei a não dar horário porque sabia que, para mim, só iam calhar as encomendas que menos iriam compensar. E isso assim lá está, deixou de funcionar este serviço. Mas aqui o meu principal problema com este serviço em concreto e com esta situação em concreto tem a ver com esta diferença. Tem a ver com, ok, não dizendo números reais, mas fazendo uma média, eu não vou ganhar 10 euros por fazer uma encomenda de 10 artigos que em 10 minutos eu estou despachada, porque são mesmo 10 artigos, para 1 km à beira do Pingo Doce, onde vou fazer a encomenda, e vou receber exatamente o mesmo valor por uma encomenda que tenho 60 artigos, não 60 linhas, mas 60 artigos, entre eles artigos pesados, como garrafões e grades de cerveja, que são para Lavra, que eu tenho que fazer 4, 5 e 6 km. Ou seja, o meu problema, eu não saí por deixar de gostar, porque pronto, nem me importo disto de fazer compras e tenho agilidade, portanto, por que não utilizá-la?
Mas eu saí especialmente porque não compensava. Porque não compensava o valor e o tempo que eu estava a dedicar a um serviço no valor e o tempo que ele me retornava. E pronto. E ser só para isto. Isto foi um breve resumo do que é ser shopper e um breve resumo de aquilo que eu acho que não está a funcionar neste serviço. Não estou a criticar, obviamente, o serviço em si. Estou a criticar a parte do retorno, ou seja, eu, enquanto ex-shopper, não estou a criticar o facto de ser shopper, mas sim o método de pagamento ou a vantagem desse serviço para o shopper, não para o cliente. Nunca necessitei enquanto cliente, mas pronto, tentei sempre, enquanto shopper, desempenhar um bom trabalho e fazer um bom serviço. Posso-vos dizer que nas primeiras encomendas que fiz parti uma vez um ovo, fiquei muito incomodada, pedi muitas desculpas à senhora, até lhe disse que ia buscar ovos novos se ela quisesse, ela disse que não queria, obviamente, mas tentei sempre ao máximo ser eficiente. Por exemplo, nunca chegava nós tínhamos sempre blocos de horas, nunca era é para entregar às 3, não, era para entregar entre as 3 e as 3:30, por exemplo. Eu tentava entregar tipo sempre 10 minutos antes da primeira hora. Tentava sempre usar o mínimo de sacos possíveis também por minha consciência, por não gastar. Ligava sempre às pessoas, que é necessário, mas ligava sempre às pessoas a dar alternativas. Às vezes, por exemplo, no caso dos vinhos, como não tenho muito esse conhecimento, às vezes eu ligava primeiro ao meu marido a perguntar: olha, esta senhora encomendou-me isto, isto e isto. Não há disponível. Quais é que achas que são os vinhos mais parecidos que eu posso dar de opção para ela? E só depois é que ligava, ou seja, tentava fazer um bom serviço. Mas efetivamente foi aquilo que eu disse aos meus alunos, ainda agora, esta semana. Nós no final temos que pagar contas. Ou seja, não chega nós gostarmos de fazer um serviço, por vezes. Tem que esse serviço ser vantajoso para nós conseguirmos pagar as contas ao final do mês. Porque infelizmente o mundo gira à volta do dinheiro, não é? É o que temos. Bem, já estou a ficar sem tempo. Tenho que ir para o centro do Porto. Yay! Portanto, hasta la vista, baby. Para a próxima trazemos outro assunto. Eu tinha este guardado na gaveta há muito tempo. Era para ter falado dele enquanto era shopper, agora já não sou. Mas pronto, ficou o meu testemunho. Até à próxima.